Caros alunos, para compreendermos a atuação do empresário no mercado, é de fundamental importância o conhecimento da evolução do direito comercial para o direito empresarial. As experiências da Idade Antiga e as influências normativas que constituíram o nosso atual Código Civil formaram o que hoje entendemos sobre empresa e atividade econômica organizada para a produção ou a circulação de bens ou serviços. O direito empresarial percorre várias etapas que serão apresentadas para discussão e aprendizado. Entender a origem do comércio é importante para compreendermos como hoje está estruturado o direito empresarial. A atividade comercial vem da antiguidade e foi praticada em diversos locais do mundo por vários povos e civilizações. É bastante complicado definirmos a partir de qual momento começou ou foi inventada a operação comercial. Historicamente, tem-se conhecimento de que o processo de trocas de produtos foi o início do desenvolvimento da atividade comercial nas civilizações que se desenvolviam na antiguidade. Antigamente, o comércio era considerado local, pois era realizado apenas entre as pessoas de uma mesma civilização. Nas primeiras comunidades, a maioria das pessoas vivia da agricultura, da pesca e da pecuária, e normalmente cultivavam ou geravam um único produto específico. Devido a essa situação e ao desenvolvimento da agricultura e da pecuária, as pessoas começaram a ter estoque de materiais, pois acabavam produzindo mais do que as suas necessidades do dia a dia. O desenvolvimento da agricultura permitiu a criação de ferramentas e novas técnicas que aumentaram a produtividade do cultivo de espécies vegetais, aumentando assim a disponibilidade, permitindo a criação de estoques maiores de produtos. Por isso, o desenvolvimento do sistema de trocas foi fundamental para que as pessoas tivessem a oportunidade de terem outro tipo de produto que elas não cultivavam. O sistema de trocas se tornou essencial para que todas as pessoas conseguissem atender às suas necessidades básicas e terem disponíveis os produtos que desejavam. Dessa maneira, as primeiras atividades comerciais foram baseadas nas trocas, onde as partes negociavam diretamente as quantidades e os produtos estavam envolvidos na negociação entre as partes. No sistema de trocas, o poder de barganha valia bastante, pois a negociação entre as partes era direta, sem a definição de um preço específico, e a pessoa precisava barganhar para poder obter uma melhor negociação. Com o passar do tempo, as trocas de produtos passaram a ficar cada vez mais complexas, pois o número cada vez maior de pessoas estavam envolvidas nos processos de trocas. Muitas vezes, os produtos disponibilizados para trocas não atendiam às necessidades das pessoas, e ainda havia dificuldade de realizar transportes de produtos de grande porte. O povo fenício ficou bastante conhecido nessa época devido à grande habilidade em realizar as negociações comerciais e as trocas. Nessa época, se destacavam as grandes navegações que exploravam todos os lugares do mundo e traziam novidades para as mais diversas localidades. Apesar de existir a diferença do idioma, esta barreira acabou sendo transpassada para o desenvolvimento do comércio naquela época. A atividade comercial auxiliou na criação do alfabeto e dos números. Devido a esses problemas, surgiu a necessidade de se criar um meio de referência de valor que conseguisse dinamizar os procedimentos de trocas entre as pessoas interessadas, assim como resolver as outras questões inerentes a esse processo, como transporte e outros. Para atender essa necessidade, foi criada a moeda, que era o meio de troca existente para as pessoas conseguir os produtos desejados. A moeda funcionava naquela época como o dinheiro funcionava para nós atualmente. A moeda, além de ser aceita como meio para realizar as trocas, precisava ser facilmente transportada. Deveria ser facilmente também dividida, fracionada e precisava durar muito tempo. Essas qualidades foram sendo observadas ao longo do tempo e foram sendo adaptadas, pois no início diversos produtos foram tendo essa função de moeda, até chegarmos aos moldes atuais. O comércio, então, passou a ser o conjunto das atividades que visavam facilitar a troca de mercadorias entre as pessoas.
No início era bem rudimentar e, após o fortalecimento da economia monetária, passou a se especializar. A partir de então, aquele que possuísse facilidade em produzir um produto não precisava se preocupar em produzir outras mercadorias, já que poderia vender o que produzia por moedas e utilizá-las para adquirir o que precisasse. Por fim, aquilo que as pessoas produziam passa a ser a riqueza de um povo, e o comércio consiste na atividade humana que põe em circulação esta riqueza produzida. O comércio tomou um grande impulso no século XV, com as chamadas expedições para o Novo Mundo, onde os povos colonizadores viajavam atrás de riquezas e especiarias para negociarem. As lojas começaram a ganhar os formatos parecidos com os atuais por volta de 200 anos atrás. Até essa época, os comércios se caracterizavam por serem pequenos empreendimentos, como padarias, armazéns, lojas. Tudo era muito simples e rústico. O comércio passou por uma grande expansão, tanto que hoje temos os grandes magazines, os shopping centers e a venda pela internet, formas de comércio que não eram imaginadas há mais de 100 anos. O comércio permitiu e colaborou com o desenvolvimento da sociedade, ajudando na criação de tecnologias, ferrovias, estradas, portos, pontes. Hoje em dia, o comércio tem diversas maneiras de vender os produtos, na própria loja, delivery, à distância, pela internet. Nos dias atuais, os comerciantes procuram proporcionar aos clientes o maior conforto possível para que eles façam as suas compras. Em janeiro de 2002, foi promulgado o novo Código Civil Brasileiro, a Lei nº 10.406, e a denominação passou a ser Direito Empresarial em substituição a Direito Comercial, sendo o Direito Empresarial o conjunto de regras jurídicas tendentes a organizar a atividade empresarial. Adota-se definitivamente a teoria da empresa. Desaparece a figura do comerciante, surge a do empresário. Não se fala mais em sociedade comercial, mas em sociedade empresária, que exerce profissionalmente atividade econômica organizada para a produção ou a circulação de bens ou de serviços. Empresário é aquele que exerce profissionalmente atividade econômica organizada para a produção ou a circulação de bens ou de serviços. A expressão direito comercial se consagrou na sociedade porque foi o comércio, desde a antiguidade, a atividade primeira desse ramo. Porém, hoje há outros negócios, além do comércio, como a indústria, a prestação de serviços, os bancos, etc. Assim, o direito comercial não cuida só do comércio, mas de atividades empresariais, razão porque a melhor expressão é direito empresarial. Juridicamente, a empresa é a atividade econômica organizada de produção ou circulação de bens ou serviços. Portanto, trata-se de atividade, isto é, do conjunto de atos destinados a uma finalidade comum que organiza os fatores da produção para produzir ou fazer circular os bens ou serviços. Não basta um ato isolado, é necessária uma sequência de atos dirigidos a uma mesma finalidade para configurar a empresa. O conceito de empresário, de acordo com o artigo 966 do Código Civil de 2002, é aquele que exerce profissionalmente atividade econômica organizada para a produção ou a circulação de bens ou de serviços. Quais são os elementos desse conceito? Profissionalmente, é aquele que faz do exercício da sua atividade sua profissão habitual. Esporádicos não são considerados empresários. Atividade econômica. A empresa é uma atividade exercida com intuito lucrativo. É lucrativa a atividade que produz uma utilidade, e não somente aquela que se traduz em dinheiro. Organizada. Empresário é aquele que articula os fatores de produção, como capital, mão de obra, insumos, tecnologia. Pressupõe uma organização de pessoas e meios
para o alcance da finalidade almejada, produção ou circulação de bens ou serviços, caracterizada a empresa quando a produção ou a circulação de bens ou serviços se destinar ao mercado e não ao consumo próprio. Resumidamente, a evolução do direito comercial pode ser compreendida em 3 fases. A primeira seria traduzida na Idade Antiga pelas trocas e o surgimento do dinheiro. A segunda, traduzida na Idade Média, marcada pela adoção dos atos de comércio. E a terceira, na Idade Moderna contemporânea, marcada pela teoria da empresa. O direito comercial modificou-se em decorrência da necessidade de acompanhar as rápidas transformações econômicas, das arcaicas corporações de ofício às atuais multinacionais, empresas digitais e à nova economia globalizada.